Boa tarde, flores. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a nossa super live de meio-dia. Dei uma atrasadinha porque, flores, eu tenho atendimentos. Os atendimentos são muito longos, profundos. Muitas vezes leva mais de 2 horas. Hoje foi esse caso, né? Hoje eu fiz um renascimento de uma mentorada do meu tratamento avançado. E é um momento muito profundo, né? Dependendo do que a gente toca ali, tem uma liberação, tem um tempo, né, para ressignificar. Então, é muito profundo, né? Então, às vezes pode dar uma atrasadinha de uns 10, 20 minutos, mas eu sempre venho aqui, ok? Flores, hoje eu quis trazer aqui esse tema de bloqueios emocionais persistentes, tá? E é bem bacana esse tema porque, assim, é algo que eu sempre trabalhei e trabalho em mim, né? E eu quero trazer essa consciência aqui para vocês, né? O porquê da importância das técnicas que trabalham diretamente o inconsciente. Por exemplo, até fiz um desenho bem simples aqui para vocês compreenderem, né? Então vamos lá. Aqui, ó, é o seu eu, né? Aqui são as suas crenças da sua essência, que é o quê? Prosperidade, amor. É o seu ser íntegro, né? Sem as crenças limitantes, tá? Aí aqui vem todas as camadas inconscientes do seu ser. De crenças, traumas ancestrais, traumas da primeira infância, gestação, criança ferida. Todas essas camadas aqui, ó, estão no seu inconsciente, tá? Criando a sua realidade, tá? São muitas camadas, você percebe, até a gente chegar na sua essência verdadeira, que ela é luz, que ela é prosperidade natural e amor. Então, se nós, fiz até uma marcação aqui, se você faz tratamentos onde a gente só vai aqui nessas camadas superficiais, que são as técnicas tradicionais, né, muito antigas, que só falam, né, a nível consciente do seu momento, né, não aprofundam, né, na sua história de vida, que é a sua biografia, não aprofundam na sua infância, no masculino, no feminino, na sua ancestralidade, porque esse processo de ir profundamente nesse inconsciente faz você ir curando os bloqueios mais resistentes, essas questões muito enraizadas nesse inconsciente mais profundo. E esse inconsciente mais profundo são esses bloqueios mais persistentes. E eles vêm da gestação, dos nossos primeiros dias de vida. E olha, Flores, a gestação é um momento que até existe uma ciência que chama ciência do início da vida, vocês podem pesquisar. É a doutora Eleanor, né, que criou essa ciência, ela é uma médica, e ela fala muito de como a gestação impacta as nossas crenças, nossos valores, né, forma a nossa estrutura psíquica. E, né, eu já estudei com a doutora Eleanor e é muito importante a gente ter essa consciência, porque a partir do que os nossos pais estavam vivendo, inclusive 9 meses antes da gente ser gestado, começam a criar o nosso projeto sentido gestacional. Aí, unindo isso com a psicogenealogia, que eu sou formada, com as constelações, com a psicanálise, que eu também sou psicanalista, o que acontece? Eu uno todas essas formações para a gente conseguir não trabalhar somente essas questões mais superficiais. Porque se você só se trata a nível consciente, por isso que você fica 5, 10 anos em terapia e nada muda. Porque esses bloqueios são muito enraizados, profundos, inconscientes na sua vida. Por isso que a gente precisa usar técnicas que vão lá direto ao ponto. Eu sempre falo, né, que eu trabalho com técnicas que cirurgicamente a gente vai na raiz dessas questões. Então, essa frustração, né, dos tratamentos, né, que só falam a nível consciente, você tem até uma melhora por algum tempo, mas assim, os bloqueios ficam persistentes. Por quê? Porque as raízes estão muito fundas. Para ressignificar bloqueios muito enraizados na sua vida, por exemplo, se você tem padrões repetitivos de escassez, de dívida, de relacionamentos tóxicos ou de homens indisponíveis, você já pensou, leu, ressignificou, fez algum tratamento, alguma terapia, só que aquilo persiste na sua vida, por quê? Porque você precisa olhar mais profundamente para o seu DNA
E com certeza isso vem da sua ancestralidade. Através dos seus pais, isso foi passado para você. A quem será que você está conectado nessas todas essas lealdades, essas camadas, né? Nós temos memórias familiares. Existe um campo energético familiar. A história de quem será que você pode estar conectada, financeira, relacionamentos. Então, se você não vai direto nessas... A gente não vai camada por camada, com técnicas que acessam o quê? O seu inconsciente mais profundo, você não encontra esse seu ser aqui, que é o seu ser próspero. Porque ele eu falo, né, para os pacientes aqui, que o seu ser é um diamante, né? É um diamante com muita luz. Só que esse monte de camada dos traumas, dores da sua criança ferida, traumas da adolescência, escola, dificuldade com os pais, né, a sua infância, os primeiros relacionamentos, tudo isso vai criando aqui, ó, essas camadas, todas essas camadas de dificuldades, de dores, e elas impedem, tá vendo, ó, o seu ser, ele é uma pura luz. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. O nosso eu, a nossa essência, nós nascemos com essa essência aqui, que ela irradia luz, prosperidade e amor naturalmente. Só que as nossas histórias difíceis da nossa família, do nosso sistema, elas começam a ser como camadas de barro em cima desse diamante. E a luz dele fica apagada aqui. Aí você não entende, nossa, eu trabalho tanto e não consigo crescer. Eu trabalho tanto e não prospero. Eu trabalho tanto e nada muda. Eu penso sobre mim, eu me melhoro como pessoa, mas eu não atraio um bom relacionamento. Eu não sou promovida no meu trabalho. Não acontece nenhuma oportunidade financeira, de negócio. Ou você tem padrões muito repetitivos que você fala, nossa, eu já pensei sobre isso, já trabalhei isso na minha vida e nada muda. Por quê? O que impede você de acessar essa sua prosperidade são todas as suas histórias. E lembrem, todos os padrões que você vive e repete, que são muito enraizados, teve um primeiro programante na sua vida. Geralmente é na gestação, na primeira infância, onde está formando a nossa estrutura psíquica. A nossa estrutura psíquica é formada desde a gestação até os nossos 7 anos. Nesse momento, nós somos apenas inconsciente. Então, tudo que nós absorvemos do meio, lá na barriga da mãe, a gente já sabe, já sente a frequência do ambiente, nós já sentimos como os nossos pais vivem, como eles funcionam. Tudo isso já programa quem você é, programa o seu amor próprio, programa a sua percepção de valor, o que é dinheiro, o que é prosperidade ou não. E quando você começa a ter esses relacionamentos, por exemplo, a mãe é quem valida o nosso eu, ela valida o nosso amor próprio, ela valida o nosso eu interior. Se você já teve questões ali com a mãe, né, uma mãe de repente indisponível afetivamente, uma mãe que realmente te rejeitou pelas próprias dores da criança ferida dela, pelas dificuldades que ela teve com a sua avó, com o seu avô, por exemplo, ela estava indisponível afetivamente. Ou até uma mãe narcisista, que muitos de nós tivemos mães assim, mães que estavam indisponíveis afetivamente, né? Ou ela trabalhava muito, né? Ou, pelo contrário, te protegeu muito e não deixou você ter confiança de que você mesmo pode caminhar com as suas próprias pernas. Então, já começam o quê? Formar essas camadas de bloqueio. Então, vamos supor que você veio em um momento que os seus pais não eram casados e que o seu pai, por exemplo, não assumiu a sua paternidade. Você teve uma rejeição do masculino muito forte. Isso, tanto para homem quanto para mulher, impacta no quê? Na vida financeira. Na coragem de empreender, no crescimento. Porque se isso para a sua percepção de criança foi muito difícil, para o seu inconsciente, você tem certeza que a energia masculina ela é indisponível na sua vida. E a energia masculina é o quê? É ir para o mundo, é a sua voz no mundo, é o crescer, é ir para a vida, é se posicionar, é ter coragem de correr atrás dos seus negócios. Então a mãe valida o nosso amor próprio, a nossa segurança de quem nós somos. O seu eu interior, ela valida o seu interno. O pai valida o nosso externo. Então, se nós temos ainda bloqueio dos dois, que a maioria de nós temos, né? E eu mesma tive esses 2 bloqueios, e são muito complicados, por isso que exige um tratamento profundo e específico, aí a gente precisa olhar para toda essa nossa história.
Então, se você teve essa questão do pai desde a barriga, da rejeição ou da indisponibilidade do pai, né? Tava casado, mas não ajudava a cuidar de você, né? Ou o pai não protegia o lar. Porque o pai, através até do pensamento coletivo, tá? O pai, o homem, ele é o protetor e o provedor do lar. Quando o pai, por exemplo, é alcoólatra, ele é agressivo, ele é abusivo, ele não está sendo protetor, concordam? Ele está sendo negligente, ele está criando filhos com medo, ele de repente agride a esposa, ele foi ausente ou ele foi irresponsável financeiramente. Então, estou dando exemplos aqui para vocês perceberem o que o pai de vocês representou para vocês. E se isso foi lá na primeira infância, desde lá da gestação, ó, você era esse diamante aqui, que tinha confiança, você veio um diamante. Só que já começam essas camadas, rejeição, abandono, agressividades, padrões de relacionamento disfuncionais, padrões de dívidas muitas vezes, ou um pai que tem uma falência e isso desestrutura a família, isso já fica programado. Então esses são os seus primeiros programantes, certo? Lá nos primeiros anos da sua vida. Só que isso cria um programa aqui e esse programa ele começa a emitir uma frequência, porque ele vira uma crença, um programa inconsciente automático na sua vida, tá? E a partir desse programa, que começou aqui logo cedo, você começa a criar a sua realidade a partir dele. Porque você emite uma frequência equivalente à escassez, por exemplo, vinda desse padrão do seu pai. E o que acontece? Você criou, esse programa foi instalado aqui, certo? A vida é escassa. Me faltou o impulso do meu pai de eu ir para a vida. Faltou aquele pai que falou assim: filha, filho, vai para a vida, você dá conta, você consegue. Seu pai era ausente, ou porque trabalhava muito, ou porque não era afetuoso, ou porque não te deu essa orientação. Vai para a vida que você dá conta. Nós precisamos da energia masculina do nosso pai. Se o pai foi ausente fisicamente ou emocionalmente, nós não tivemos o incentivo do masculino, tá? Isso impacta a nossa vida financeira. Aí isso é o programa aqui, você cria a sua realidade a partir disso. Aí você começa, quando você começa a ser adolescente, você não tem confiança em você, você tem insegurança, você não confia na escola que você vai se destacar. Porque lembra, o pai é o outro, é o mundo, a mãe é quem eu sou. Esses conflitos começam ali na escola, nas nossas primeiras relações, porque as nossas primeiras relações foram pai e mãe, certo? Foram programantes. Aí a gente começa a criar essa realidade na escola, porque o mesmo padrão programado dos primeiros relacionamentos a gente cria na nossa vida. Aí começam os conflitos. Aí os maiores conflitos é na adolescência, que a gente se relaciona afetivamente, né? Que aí a gente começa a atrair o que foi programado em nós. Aí, conforme você atrai a mesma coisa, essa massa de conflito aqui, ela aumenta. E ela aumenta, e ela aumenta. Esses são os bloqueios muito profundos. E eles te controlam e você não tem clareza, porque você não teve ainda uma técnica que te levou cirurgicamente aonde? Aqui, ó, nesse ponto aqui que você precisa. Entende? Então, é o que eu falo para vocês, por exemplo, na mentoria avançada, é o que eu levo vocês para este lugar do que? Com o renascimento, com constelação familiar, a gente chega aqui nesse ponto, exatamente nesse ponto do que? Onde isso começou? Começou em mim, no meu pai, através do meu pai e da minha mãe, ou até antes, na minha ancestralidade. E isso está no meu DNA. Padrões de perdas, por exemplo, muitos de nós somos netos, bisnetos de imigrantes que perderam tudo, que deixaram tudo para trás, para hoje estar, né, para vir para o Brasil, recomeçar uma vida numa terra que não conheciam, que nem sabiam se iam ter o que comer. Então isso fica programado no nosso DNA, a escassez, o medo da falta. Então tudo isso biologicamente, psiquicamente e no nosso DNA, que é uma frequência genética, está programado em nós. Por isso que eu utilizo todas essas técnicas juntas, para você ter um autoconhecimento, uma ressignificação acelerada de todas as formas. Ancestral, né? Criança ferida, né? Da sua estrutura psíquica, que é pai e mãe, né? E da sua biografia, né? Dos mecanismos que você criou.
Então, cada vez que você reproduz padrões ancestrais, padrões da infância, padrões de pai e mãe, traumas, essas massas de conflito, elas vão aumentando. E você se perde de quem? Da sua essência. Porque quando nós não temos essa validação do nosso eu de uma forma saudável lá na infância, nós bloqueamos a nossa essência natural, próspera e de autoconfiança. Porque vocês percebem, a criança, ela é natural, ela não teme ao que vai acontecer ou não. São as programações, os traumas, as crenças, né? As situações difíceis, né? Que acontecem na nossa infância, que nos programam. Da mesma forma, o que é bom, né? Porque os nossos pais, nossos ancestrais, eles também tiveram muitas coisas boas. Tudo tem luz e sombra. Eles tiveram e nós também captamos a luz e a força desse sistema e também as sombras. Mas a gente precisa sempre, para essa luz irradiar, a gente precisa curar as sombras. E essas sombras são inconscientes. Essas sombras são todas essas camadas de mentiras pessoais, do que você se identificou do seu sistema familiar com os seus pais. Então, você não é esse monte de dores, de bloqueios, de limitações, de escassez, de falta de valor. Você não é nada disso, né? Você é essa essência aqui. Você é essa essência próspera e puro amor e luz, como você nasceu. Só que para você acessar essa frequência aqui, você percebe que é um processo? E se a gente só fica nessas camadas aqui, por exemplo, as terapias tradicionais, elas só ficam aqui, ó, nessa camada superficial. Por isso que as pessoas ficam anos na terapia e não conseguem ressignificar de forma efetiva. Por isso a importância, de novo, façam técnicas que te levem aqui, ó. Desde o começo, você vai, por camadas, você vai ressignificando tudo isso, entendendo por que você vive o que você vive. Aí sim, essa luz aqui, da sua luz interior, do seu amor próprio, ela volta a iluminar o seu ser. Porque você vai desconstruindo e curando essas dores, essas mentiras, essas camadas do que você se identificou. Você, para existir, você se identificou com as dores, com a escassez, a limitação, os relacionamentos tóxicos, a falta. Você acredita que você é isso aqui, mas você não é isso aqui. Você é esse ser abundante. Todos nós nascemos assim. Então nós precisamos voltar para essa essência primordial que nós nascemos. Então é uma desidentificação, né, do que nós vivemos, e é um processo de individuação. Individuação é o quê? Eu vim através desses pais e desse sistema, mas eu pertenço a ele, mas eu não preciso ser igual a eles no que não é bom para mim. Eu honro tudo que foi difícil, respeito, mas eu dou, a partir de mim nasce um novo padrão. A partir de mim eu evoluo esse sistema com respeito, com honra aos que vieram antes de mim, que me deram a vida. Através deles nós estamos tendo a oportunidade de estar vivos, de estar aqui na vida evoluindo, nessa oportunidade espiritual de evoluir a nossa alma. Então a gratidão, ela é a base de qualquer cura, mas é a gratidão não só da boca para fora. Essa gratidão, por isso que ela é um processo. A gente precisa curar essas dores, porque senão a gente não consegue ser grato. E o processo de cura de pai, mãe, de ancestralidade, a gente passa pelo pilar da raiva também. Porque nós somos seres humanos. Quando a gente entende o que a gente sofreu quando criança, nós passamos pela raiva, ela faz parte da cura, mas a gente transcende ela também. Depois o que vem? Vem o amor e o entendimento. E também vem o entendimento interior seu de que eu entendi porque eu vivi tudo isso também. Isso me fez crescer muito. Isso me fez também amadurecer, crescer, evoluir, né? Me ajudar. E isso tem a ver com a sua missão de vida também. A nossa dor, ela tem uma intimidade com o nosso propósito. Então, o que você vive hoje, que é o seu maior bloqueio hoje, ele tem uma intimidade com o seu propósito, dentro da sua família e fora dela. Então, se você vive e revive muitas questões financeiras, você pode ter certeza que você tem um propósito de ressignificar isso na sua família, que a partir de você, né, você vai sanar 4 gerações anteriores e 3 depois de você, quando você cura isso no seu interior, esse padrão de escassez.
E aí, a partir de você, surge um novo padrão, um equilíbrio, uma homeostase no seu sistema. E aí, assim, você vai estar cumprindo a sua missão de alma e no seu sistema familiar. Então, vocês percebem a importância de percorrer, né? De ressignificar profundamente todas essas camadas que estão te bloqueando de ser próspero, né? Te bloqueando de ter um relacionamento saudável. Você está identificado com a sua família, você está identificado com os padrões. Todo o sistema familiar tem normas inconscientes, padrões inconscientes. O que será que está te bloqueando tão profundamente que você já fez tantas técnicas, já pensou de tantas formas, já leu tanto e ainda você continua presa no mesmo padrão escasso na sua vida? Então, eu convido você para fazer esse caminho aqui. Se você ficar só nessa superfície aqui, ó, nessa cura superficial, a nível consciente, você não consegue ressignificar. Você vai ficar uma vida inteira na terapia e você não vai conseguir. Então, você precisa, com técnicas, ó, direto ao ponto, certo? Por isso que, né, eu fiz esse caminho na minha vida, porque eu também comecei trabalhando mais a nível consciente e os resultados eram muito lentos ou não tinha. E como eu sou muito buscadora, eu fiz, além da psicanálise que já trabalha o nível inconsciente, né? Eu me formei em constelação familiar, renascimento, que é uma técnica de respiração que a gente libera os traumas. Então a gente consegue, através dessa técnica de respiração, eu te ajudo a chegar nesse programante inicial aqui, por exemplo, onde começou a escassez na minha vida? Onde começou o padrão de homens indisponíveis, homens tóxicos? A gente tem que ir na raiz da erva daninha, é o programante inicial. Ele só foi recriando e recriando esse padrão repetidamente, mas a gente tem que ir lá onde? Na raiz, na semente. Vocês já perceberam quando a gente poda um terreno, a gente limpa um terreno cheio de erva daninha, se você não cava mais aquela terra, não remove aquela terra com mais força, com mais profundidade, renasce tudo, rebrota todas aquelas ervas daninhas. O nosso inconsciente é a mesma coisa, terapia é a mesma coisa. Se você não vai a níveis profundos, essas ervas daninhas continuam aparecendo na sua vida. Então a gente tem que ir aqui. Onde começou sua falta de amor próprio? Onde começou a sua dificuldade de se posicionar? Onde começou a sua limitação profissional? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabem, porque isso está muito profundo. Muito profundo. Muitas vezes vem lá da sua gestação, do que seus pais viveram quando você nasceu, no seu parto, na sua primeira infância. Como era o casamento deles. Então, olha a importância de você vir até aqui. Então, como eu estava falando, né? A psicanálise já estuda a sua criança ferida. Eu te ajudo a trabalhar a sua infância, seu inconsciente. A psicogenealogia, a gente vai diretamente no seu DNA. O que você traz antes de nascer, na sua ancestralidade, a quem você está conectado, a que história você está repetindo na sua vida, de escassez, de limitação, a história de quem você está reparando inconscientemente, automaticamente, falências, escassez, dívida, relacionamentos difíceis, casamentos conturbados, não consegue ser pai, não consegue ser mãe, ancestral, tá? E a constelação ajuda a liberar, através de uma catarse, de uma reorganização, né, das suas questões transgeracionais, toda essa dor, essas lealdades que você carrega. Então, eu uno todas essas técnicas no meu tratamento avançado, porque eu quero te fazer chegar o mais rápido possível a sua consciência desse ponto aqui superficial consciente até esse ponto aqui inconsciente. Eu vou até fazer um risco aqui para você ver. E é um processo, é pessoal, né? Mas olha aqui, ó, você vai direto aqui, ó. Onde isso foi programado? Senão você só fica aqui, ó, rodando, gastando dinheiro, investindo tempo, dinheiro, se frustrando, e você não encontra o programante, a raiz dessa erva daninha na sua vida. Então é muito frustrante, porque eu tô falando porque eu já vivi isso lá atrás. Por isso que eu fui em busca de formações internacionais, diferenciadas. Por exemplo, eu também aplico na mentoria, né, no tratamento avançado, a nova medicina germânica. Se vocês não conhecem, podem me perguntar aqui ou por direct.
A nova medicina, ela traz, né, a raiz dos conflitos, não só da nossa saúde física, eu também trabalho a questão física do que você já manifestou de patologia, de doença física, mas a gente trabalha a raiz do conflito emocional. Então a gente vai para o conflito biológico, porque nós temos conflitos biológicos antes de tudo, antes do emocional. Nós precisamos pertencer, nós precisamos nos sentir protegidos, nós precisamos nos sentir amado. Eu explico para você, Lud. Lud, né? Seu nome, querida. Então, eu vou até depois mandar para você. Me manda um oizinho no direct, eu mando informações para você. A nova medicina, ela foi criada por um médico alemão, ele chama Hammer. Ele percebeu que dependendo do conflito biológico tão grande que a gente vive, ali cria uma marca, cria algo, uma compensação no nosso corpo. Por exemplo, o filho dele morreu de uma forma trágica. Ele era um adolescente e numa brincadeira, o filho levou um tiro acidental de um amigo e morreu na hora. E o Hammer, por ser médico, sempre estava com os exames em dia. O que aconteceu? Ele desenvolveu um câncer nos testículos logo após o filho dele falecer. E aí ele não entendeu, ele estudioso, um médico muito estudioso, ele falou, não tinha razão de eu ter desenvolvido um câncer no testículo. E ele começou a mapear o cérebro dele, ele percebeu que tinha uma área do cérebro dele correspondente à área dos testículos que estava numa atividade acelerada. O que acontece? O que a biologia faz? Olha como a biologia é perfeita. Se eu perdi um filho, eu preciso aumentar a atividade da minha reprodução. É biológico. Só que o momento que isso acontece, esse mapeamento, ele é notado como um câncer, porque ali tem uma aceleração celular. E a partir disso, ele ficou muito intrigado e ele começou a fazer um estudo. Todas as pessoas que apresentavam um sintoma, ele começou a fazer um mapeamento cerebral. E ele identificava uma área do cérebro correspondente àquele órgão, por exemplo, uma área do cérebro em relação ao fígado que estava impactado lá no cérebro que tinha uma conexão com o fígado. E ele começou a analisar o que a pessoa tinha passado. Então, por exemplo, né? O fígado, ele tem uma base de conflito de carência, de medo da falta. Então, se você tem algum problema de fígado ou alguém da sua família, algo mais grave de fígado, é um conflito de medo da falta, é a carência, é o medo arcaico do medo da fome, por exemplo. Gente, isso é um estudo muito profundo. Vocês percebem? Então, assim, o testículo é um órgão reprodutor do homem. Então, ele percebeu, por que a minha natureza, a minha biologia começou a acelerar ali para eu ter um filho logo? Porque a biologia faz uma compensação, né? Porque aquela perda foi um impacto muito grande para a vida dele. Então, ele desenvolveu aquele câncer ali. E a partir disso, ele fez um mapeamento com muitas pessoas. Ele identificou, por exemplo, os rins, ele está ligado, doenças nos rins. Os rins, ele filtra os líquidos, certo? Então, a noção dos rins são os conflitos de líquidos. As questões financeiras que nós temos, elas impactam os nossos rins. Se for muito grande o conflito ancestral, a pessoa pode ter algo muito grave nos rins. Então, os rins sempre têm a conotação de conflitos de líquidos e conflitos financeiros, porque para o cérebro, o dinheiro é tão vital quanto a água. Olha como funciona os nossos conflitos. Eles são emocionais, psíquicos, inconscientes, como eu estava falando para vocês, são ancestrais, mas nós temos os nossos conflitos biológicos de sobrevivência. Então, o que para a sua percepção foi um perigo de falta, um perigo de morte, um perigo de sobrevivência, ali fica marcado no seu cérebro aquele conflito, que foi um trauma, tá? E ele emite uma frequência para o órgão correspondente, conforme a sua percepção. Faltou dinheiro, vai para os rins. Medo da falta, carência, medo da fome, para o fígado, e assim vai. Então, assim, é muito, muito interessante essa técnica e ela é muito precisa, tá? Então, assim, pessoas que têm patologia mesmo, né? A gente consegue ressignificar porque a gente faz o caminho contrário. Eu passo para a pessoa o que ela percebeu ali que foi o conflito, né? E que está gerando
a patologia ou desequilíbrio, que pode ser financeiro, realmente pode ser algo no físico. Então, vocês percebem a importância de técnicas integrativas hoje, que elas trazem um olhar muito mais profundo, né, com resultados muito mais acelerados. Então, eu sou essa profissional que busquei, essa formação também é uma formação internacional, né, que poucos terapeutas têm. Por quê? Unindo todas essas técnicas, eu consigo te ajudar a entender por que você vive o que você vive. E lembrem, a consciência é a cura. A verdade é a cura. Você não muda algo na sua vida porque você desconhece. Então, se você tem técnicas que te fazem a entender todos esses, o porquê você vive e revive esses bloqueios tão enraizados, com várias formas de você enxergar suas programações inconscientes, você tem uma consciência, você entende o porquê você vive o que você vive e você tem a possibilidade muito mais rápida de ressignificar, dar um novo significado, criar novas trilhas neurais no seu cérebro. Porque o nosso cérebro está viciado no mesmo padrão. Nós temos o vício emocional, temos o vício neurológico, temos os vícios físicos. Então, por isso que é importante, né? A nova medicina, a gente trabalha o físico também, junto com o psíquico e o emocional, né? A gente trabalha o ancestral, como eu falei para vocês, e o emocional, o inconsciente e o consciente. Então, é um tratamento que eu faço de uma forma integrativa, exatamente para você conseguir ir direto ao ponto com mais facilidade. Certo, gente? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Quiserem entender melhor como funciona esse tratamento avançado, podem me perguntar, tá? Eu agora em março eu tenho algumas vagas ainda, tá? Na modalidade individual. E eu faço 8 semanas de tratamento, esse modo avançado, né? Onde eu aplico todas essas técnicas juntas, exatamente para você conseguir ir direto ao ponto desses conflitos, não precisar ficar mais anos e anos tentando ressignificar esses bloqueios e de forma frustrada. Você perde tempo, investe dinheiro, se frustra e não consegue entender o porquê você vive o que você vive. Olhando para esses pilares ancestrais, biológico, né? A sua infância, olhando para a relação com os seus pais e os mecanismos que você criou a partir de tudo isso, você consegue sim ressignificar e ir direto ao ponto desses bloqueios mais enraizados na sua vida. Você é um ser que veio para... A prosperidade, ela é natural do ser humano. A nossa prosperidade está aqui, ó, no nosso eu. Mas olhe quantas camadas e limitações, lealdades e dores e traumas que estão controlando você de irradiar essa sua prosperidade. Então, como a sua luz vai atravessar todas essas camadas aqui? Quando você elimina essas camadas e você consegue chegar próximo aqui dessa sua essência, que é abundante por natureza. Ok, gente? Olha só. Mandem direct para saber melhor desse tratamento avançado, tá? Essa mentoria. Eu tenho várias sessões também avulsas que já te ajudam demais. Mas quem quer acelerar de uma forma muito mais profunda, assertiva e rápida, eu indico a mentoria avançada, que são 8 semanas de forma individual, onde eu vou junto com você, que a gente vai mapear todas essas questões para ir direto à raiz do problema, do que hoje te bloqueia, ok? Você não vai mais ficar 2, 5, 10 anos em terapia, você vai realmente direto ao ponto do que você precisa, ok? Me manda em direct, tá? Eu tenho um post também na minha página aqui no meu feed que fala da mentoria, tá? Avançada. Ou podem me chamar no WhatsApp na minha bio tem o meu WhatsApp. Podem me chamar que eu respondo vocês, tá? Eu tenho algumas vagas ainda, poucas vagas para março para começar o tratamento avançado. Então me chamem já pra gente já conversar. Ok? Gratidão quem esteve aqui. Quiserem saber algum outro assunto, alguma dúvida, podem me chamar, tá? E sempre meio-dia e 15 eu começo uma live aqui todos os dias dessa forma profunda para vocês compreenderem como vocês podem prosperar e acelerar a vida de vocês em 2023 de uma forma acelerada. Não ficarem mais procrastinando o autoconhecimento e o desbloqueio da vida de vocês. De nada, Fernanda, eu que agradeço, tá, querida? Podem mandar mensagem, eu mando pra vocês as informações, tá? E vistam em vocês, ninguém vai fazer nada por vocês, né? Ninguém nunca veio me salvar. Sempre foi o meu esforço, né? O meu investimento em mim mesma que desbloqueou a minha vida. Então, eu consegui sair de bloqueios muito fortes ancestrais, da criança ferida e pessoais. Tudo isso
eu consigo ajudar você porque eu fiz esse caminho. Então, contem comigo, tá? Vocês nasceram para prosperar, ser felizes em todas as áreas da vida de vocês. Se tem bloqueios, não se permitam viver isso mais. Eu que agradeço, Gabriela, Fernanda, Franci, todo mundo que esteve aqui, viu? Lude, gratidão, viu? Um grande beijo no coração de vocês. Até amanhã.